Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje dia 16 de outubro de 2024, nós daremos prosseguimento aos estudos de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, hoje nós estudaremos o capítulo 35 e o capítulo 36. Antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós, agradecer pela oportunidade de nós refletirmos e aprendermos mais sobre a vida espiritual e também sobre a vida física, agradecer aos nossos mentores, a espiritualidade que coordena esses estudos, e que essa noite nós possamos assimilar um pouco mais as verdades que André Luiz nos trouxe. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo 35 é culto doméstico. Só um minutinho, só pedir para ganhar. Às vezes o pessoal fica entrando e eu tenho que parar um pouquinho, às vezes, para adicionar o pessoal. Então, nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas com quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. Então, aqui ele descreve um pouco, né, para a gente entender o que acontece, né, quando a gente faz o evangelho no lar. Primeiro, né, ele pontua ali que as meninas, como elas já tinham, espiritualmente, elas eram já mais desenvolvidas, né, espiritualmente, elas já tinham uma compreensão maior, né, uma consciência maior, elas faziam aquilo de bom grado. Já o menino, como ele vinha de um lugar mais inferior ainda, ou seja, ele ainda não tinha despertado, né, da mesma forma, ele vinha por obrigação, né, porque ele era uma criança e porque a mãe obrigava todo mundo, de uma certa forma ali, né, ela era a chefe da família, e ela fazia com que todos participassem do evangelho no lar, mas ele vinha contra gosto, né, porque ele não se interessava por aquele tipo de ação ali na casa, porque ele era um menino lá mais para frente, a gente vai ver a rebeldia, né, que ele tinha, que ele era bem diferente daquela família. Então, aqui a gente pode ver como que as pessoas, né, numa mesma família, elas se misturam, né? Não estão todos no mesmo patamar de crescimento espiritual. Alguns vêm até naquela família, ali no caso da Dona Isabel, que ela já era um ser mais evoluído, assim, mais consciente, aquela criança, ela veio para aprender a amar com aquelas pessoas ali, né? Ela veio para ter um aprendizado com aquelas pessoas. Muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes a família toda, às vezes vem um ser, né, de mais luz, para poder trazer mais luminosidade espiritual para aquela família. Ali era o contrário, né? Aquele menino, ele veio para que ele aprendesse com aquela família que já era toda mais consciente. E aí ele explica, né, a questão, quando ele fala, olha, quer dizer, à medida que eles começaram, que ela começou o evangelho no lar, a espiritualidade que estava ali, que está na nossa casa, quando a gente está fazendo o evangelho no lar,
eles se posicionam, né, também ali, próximo das pessoas, para também eles também, né, participam. Ali não é só porque eles estavam ali, mas independente de André Luiz estar ali ou não, os seres espirituais estariam ali naquela casa, naquele momento do Evangelho no Lar, assim como eles estão em todas as casas no momento que faz o Evangelho no Lar, né? E aí aqui ele fala da questão que as luzes, né, quer dizer, as luzes se tornaram mais intensas, por quê? Porque naquele momento que inicia o Evangelho no Lar, antes é feita a prece. Então, quando foi feita essa prece, ali a espiritualidade, né, já começa a perceber essa conexão maior, né, com o plano espiritual maior também. Não só porque ali era um ponto, né, de um pronto-socorro, na verdade, né? Todas as casas, elas recebem esse tipo de luz e também recebem esses seres espirituais no momento que está sendo feito o Evangelho no Lar. Claro que ali era um posto de socorro, mas não é só por esse motivo que as luzes ficavam mais intensas, mas é por conta das preces e também por conta de quem estava fazendo a prece, porque se a gente faz uma prece ali da boca para fora, ou superficial, algo superficial, né, não consegue atingir essa conexão. Então, ali vê que eles eram uma família conectada, né, com o divino, a não ser o menininho, né, que ainda não tinha se dado a essa compreensão. E aí eu deixo com vocês aí, com os comentários de vocês. Pode falar, Paulo. Então, essas luzes o André está percebendo porque ele teve dilatado as suas capacidades, né? Então ele está enxergando muito mais coisas que o habitual, ele mesmo afirmou isso várias vezes, né? Isso mostra que, possivelmente, durante nossas orações, nós somos abençoados, todos nós somos abençoados do mais alto, só que não, mesmo se viesse muitas vezes uma entidade aqui, às vezes ele não teria condição de ver essa bênção divina. São planos muito mais altos que sempre abençoam cada um de nós, mandando essas energias aí. É necessário ter um pouco de visão dilatada para enxergar muitas vezes essas coisas. E outra coisa interessante, né, porque ali fala que ela também via, né, porque ela tinha visão, ela também via, né, o que estava acontecendo ali, né, naquele momento. Bom, então, se ninguém mais vai, eu vou passar para frente. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna, sede em nossos corações agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena 119. Os mensageiros com característica muito fortes. Eu não sei se, eu acho que aqui eu não sei se eu peguei alguma outra coisa, desculpa, mas eu acho que eu não. Acho que eu peguei um negocinho, sabe aquela rodapézinha às vezes? Isso mesmo. Exato, exato. A cena com características muito fortes, eu acho que é isso. Isso, daí eu tinha visto no outro lugar que eu tinha feito isso aqui, eu não percebi, mas tudo bem. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem
a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes de que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. O que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Então, aqui, né, tem várias informações interessantes. Quer dizer, ali no Evangelho, eles ao mesmo tempo que eles faziam a leitura do Evangelho, eles também liam um artigo que eles pegavam lá do jornal, né, de uma determinada situação que estava acontecendo, né, quer dizer, aqui no plano físico, né. Então, ali naquele recorte jornal, lá atrás, naquele outro slide, ele fala, né, da menina que entrou com recorte. Então, esse recorte, quando ela entra, era esse recorte jornal que ela vinha trazendo, porque ela sabia que quem ia fazer a leitura era ela, né? Então, ela já tinha antes preparado lá, né, que ela ia fazer essa leitura dessa parte do jornal, e aí depois a Isabel ia fazer do Evangelho. Então, para ver como que eles faziam, né? Porque até no Evangelho no Lar, na nossa casa, a gente também pode ler, né, uma mensagem, um texto também à parte do Evangelho e fazer as duas coisas também. Então, aqui ele deixa bem claro essa questão. E outra coisa interessante, né, é que às vezes a gente pensa que somos nós, né, que estamos traduzindo aquela mensagem, mas vê aqui que foi um dos outros seres lá do plano espiritual, que ele queria, né, que a determinada mensagem fosse levada até as pessoas, e ali ele influenciou mentalmente na Dona Isabel. Mas um outro ponto importante é que ele fala o seguinte, né, que quem estivesse na mesma sintonia ia ouvir aquilo que ele tinha proposto, né, de mensagem para ser dita. Agora, aqueles que estivessem numa vibração mais baixa, uma percepção, vamos dizer assim, mais baixa, ele ouvia uma coisa, apenas as palavras da Dona Isabel, ele não ia ouvir aquela mensagem realmente que era para tocar a alma das pessoas. E aqui outra coisa que ele fala é que quem estivesse sintonizado, ele ouvia os próprios pensamentos do Fábio, né, lá que estava sugestionando ela mentalmente. Então, é aquilo que aconteceu, por exemplo, lá no início, lá antes de chegar na crosta, a questão da música, né, que a mulher lá estava tocando, e ele ia sentindo, né, a letra, que sem ela cantar a letra, e ele estava percebendo, quer dizer, aqui, pelo que eu entendi, era a mesma percepção, né, ia sentir o pensamento ali do Fábio, porque não era ele que estava fazendo a leitura, mas ele só estava sugestionando aquilo, né, vibrando, quer dizer, mentalmente, ele estava vibrando aquela mensagem, mas não estava sendo falada por ele, mas quem estivesse em sintonia com ele ia sentir o pensamento dele, assim como aquelas pessoas, eles sentiram, o André Luiz lá, né, sentiu o pensamento da música lá quando a mulher estava tocando, que ela não estava cantando, mas ele sentia através do pensamento dela. E aí eu deixo com vocês agora, que já falei bastante. Pode falar, Maurício. Então, boa noite. Eu achei diferente a prece da criança, né? Achei bem madura a criança. Isso não é prece de criança, né? Prece de criança é mais simplória. E essa aqui, né, de uma lucidez um pouco diferente, assim, né? Se já fez vossa vontade, sentar como no céu, ok. Aí pegou um trechinho, né,
oração dominical aí, né? Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. É muito infantil, né? Isso é bem maduro. E isso relaciona até com a observação que eles fazem ao longo dos capítulos, né? Da diferença. A gente vai ver depois a postura do adolescente, do rapazote lá, e das outras crianças, né? Então, da mesma maneira como tem diferença da expressão, também tem diferença da percepção, né? Se você conhece profundamente música, você vai ouvir uma ópera de uma maneira diferente do que um sujeito que não tem a menor noção do que seja aquilo. Então, de acordo com a tua afinação, com o teu aprimoramento, né, metaforicamente falando, você vai ter uma compreensão diferente também, né? Então, os encarnados tinham uma compreensão do que era dito, captavam alguma coisa também do que era traduzido, né, pela mão que foi colocada na fronte dela, mas ele também comenta em outros momentos que vários entendiam menos que as crianças, né? Então, está muito relacionado à condição, né? Esse livre-arbítrio, essa possibilidade de voo, isso é individual. Isso depende da idade evolutiva do espírito, né? Inclusive eles falam ali que elas já eram lá do nosso lar, as meninas, né? Já tinha vindo do nosso lar, né? Que quer dizer, já tinha vindo para cumprir uma tarefa aqui, né? De tal, mas já era diferente do rapazote lá. Bom, pode falar, Paulo. O escritor, ele às vezes modifica um pouco as palavras, o jeito de falar, porque se a criança falasse de uma forma totalmente, vamos dizer assim, com palavras bem populares e tudo mais, o escritor tem que modificar aquela forma para trazer ao leitor uma apresentação melhor. Isso aí um pouquinho é do André Luiz. O que eu queria falar, na verdade, é que o Evangelho no Lar, aproveitando essa situação aqui, muito interessante, tem várias pessoas aí, o Evangelho no Lar, a gente deve fazer do jeito que a família acha que se acostuma melhor, que se adapta melhor, são diferentes formas de fazer. Mas eu queria trazer para vocês, esse tempo atrás eu tinha curiosidade de ver como é que a Federação Espírita Brasileira recomenda que a gente faça o Evangelho no Lar. Eu até, a hora que a Badia estava falando, eu puxei aqui para a gente ver. E não que seja, esse roteiro tem que ser assim, pessoal, eu quero deixar bem claro, eu não estou defendendo isso não, é só uma curiosidade, tá? Então, se vocês forem procurar a orientação da FEB, é diferente o evangelho do que a gente deve, geralmente, pelo menos aqui em casa a gente faz diferente. Marcar de horários que todo mundo faz, e é óbvio, né, porque a gente tem a visita deles. Fazer a prece inicial, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a Federação Espírita recomenda que você leia do capítulo 1 na sequência, e não abra, assim, como a gente geralmente faz, ao acaso, né? Eles têm uma explicação lá para isso, depois, se vocês quiserem, a gente envia para vocês, que o roteiro é longo aqui. Mas eles pedem para que você leia na sequência. Eu vou falar de novo que não acho que tem que ser assim, é o jeito que eles recomendam, né? É a Federação Espírita Brasileira. Aí fazer um comentário, eles pedem que eles acham que ela deve ser breve, simples, essa reunião, 15, 20 minutos, meia hora no máximo. Fazer um breve comentário, as vibrações com vibrações pelas pessoas doentes, vibrar paz e fraternidade, vibrar expansão e vivência, alguns segundos de silêncio, interessante isso, eles colocam com item 14, alguns momentos de silêncio e depois a prece de encerramento. Então, para vocês verem como é interessante, né, as diferentes formas que a gente se expressa. Acho que era só isso mesmo. Obrigado. Eu ia falar alguma coisa, mas eu não lembro mais, então vamos para frente. Se eu lembrar depois, eu falo. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava.
Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso divino mestre, que é o grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nós temos cuidado das coisas pequeninas. É que não nos temos descuidado, das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Então, aqui ela coloca, né, porque o grão de mostarda, quando fala, né, do plantio, né, do grão de semear o grão de mostarda, ela está falando da gente cultivar, né, o nosso coração, nosso pensamento, de melhorar esse nosso terreno que é o nosso lado espiritual, né, que é o nosso espírito, que é esse que é o plantio que a gente vai fazendo, né, devagarzinho, a gente vai plantando uma sementinha diferente daquela que a gente plantou no passado, porque daí, né, as plantas, a colheita também vai ser diferente daquela que nós colhemos ou que estamos colhendo, porque nós estamos plantando algo, né, que vai nos proporcionar paz e alegria no futuro, dependendo da sementinha que a gente está plantando. Aqui ele escolheu a semente de mostarda, como ele poderia ter escolhido nenhuma outra semente, de repente, para dar também esse exemplo. E fica com vocês. E aqui, né, também só comentando mais que a questão, né, que é bem atual essa parte aqui, porque assim como eles estão falando da questão do suicídio, hoje a gente está vivendo, né, num momento, né, onde as pessoas estão se perdendo dessa conexão, né, do divino e esquecendo, né, de quem elas são, esquecendo da sua essência, né, e dando cabo, muitas vezes, da vida física por conta dessa questão ela fala aqui, né, que a gente, muitas vezes, a gente descuida desses mínimos detalhes, dessas pequeninas coisas que vai se formando na nossa vida no dia a dia, por conta de vários fatores, né, de influência, de várias coisas, né, na nossa vida, e é isso.
Vai lá, Mauri. De novo, questão individual da coisa, né? Então, primeiro a confusão da moça, né? Que paixão e amor, né? Confusão muito comum, né? Morreu de amor? Não, filho, não, isso aí não mata, não, né? Não é bem assim. Isso vivifica, não mata. Então, é uma interpretação muito rasa do amor em si, muito equivocada. A questão individual e a questão de inadequação e despreparo ainda de todos nós encarnados. Ele coloca aqui, né? Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Quer dizer, você vive largadão, solto aí, sem se preocupar com nada. Ah, eu acho que eu vou morrer. Peraí, então vou me reconciliar agora, vou aceitar tudo. Né? Fala das raiz não, dos espinhos, né? Que a gente tem no coração e às vezes a semente do Mateus lá do 13:31 não vai crescer por isso. Então, mais uma vez, o fator individual. Fala uma coisa interessantíssima, né? Sobre esse nosso desenvolvimento para que a gente floresça, para que floresça essa semente de mostarda. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Então, de novo, você tem que focar em quê? Em você, em a tua melhoria do teu templo interno, no teu terreno, né? Para florescer esse grão. E ele fala exatamente isso, né? Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. Então, é a gente, né? Eu não sei se leu essa parte, acho que ainda não, né? Não leu. Mas ele fala mais adiante sobre a questão das pequenas coisas, né? Que é no grãozinho de mostarda, né? Que a floresta não começa assim, de uma hora para outra, ela começa na sementinha, que depois vira floresta. Então, tem várias metáforas nesse sentido, né? Também para a gente se atentar às pequenas coisas, que aí as pequenas coisas que a gente vai modificando ao longo da nossa vida, dentro de nós, vão gerar esse terreno fértil para a mostarda florescer. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que refletidos. A floresta também começou nós espíritos de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva
e observei que ela estava a meditar como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível. As crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Então, aqui é aquilo que a Mauri já comentou um pouco, né, da questão da humildade, da questão de prestar atenção nas pequenas coisas, porque não é só a questão de prestar atenção nas pequenas coisas que está edificando, mas também nas pequenas coisas que a gente não... Nas pequenas coisas também do mal, né, porque as coisas são muito sutis. Hoje eu estava refletindo muito sobre a questão da obsessão. E aí eu estava pensando, os encarnados são muito mais obsessores, até talvez, do que aqueles que estão lá no plano espiritual. Por quê? Porque aquela pessoa, por exemplo, que quer desviar a escolha do caminho, sei lá, de um filho, sei lá, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, sei lá, de repente que vai lá e quer que aquela pessoa mude, que pensa como eu penso, que tem que seguir o caminho que eu quero, porque é eu que tenho a verdade, e que fica aquela pressão toda, por que você tem que seguir por aqui, porque não estou falando da criança, estou falando da questão da orientação. Muitas vezes até uma conversa entre um amigo, estou falando daquela coisa de pressão mesmo. Então, tudo isso é obsessão, na verdade, e os encarnados, eles ficam... A gente fica... O pessoal lá, os espíritos que estão do outro lado, que obsedia, que a gente esquece que a gente vive obsediando os outros também. E não é só o outro, não, a auto-obsessão, a gente também fica obsediando a gente também, por todos esses bloqueios, essas limitações que a gente vai colocando na nossa vida, até de achar que nós somos seres que não temos merecimento, e a gente esquece que a gente faz parte desse Deus, que a gente também é uma criatura que ele criou. Toda vez que eu menosprezo também, me menosprezo, eu estou menosprezando essa criatura, a criação de Deus também. Então, quando a gente se coloca em várias situações, a gente também está a gente também está criando, ao invés de só prestar atenção nas pequeninas coisas, mas existem as pequeninas coisas do bem e as pequeninas coisas do mal, que são muito sutis e que às vezes a gente não percebe no dia a dia esse tipo de coisa. E aqui outra coisa interessante, né, quer dizer, depois terminava o evangelho ali, aí ele ia sentar com os filhos e eles iam conversar a respeito, provavelmente, né, ali ia conversar, né, a respeito das questões, né, deles também, né, do dia a dia, do aprendizado daquela família, né, não só refletir o que Jesus quis dizer para todo mundo, mas o que Jesus estava querendo dizer para aquele núcleozinho ali, e é isso. Mauri, desculpa, você já levantou a mãozinha, pode falar. Não, já falei demais, eu levantei a mão e pedi desculpa, na verdade, que eu acabei atravessando, eu não percebi que não tinha falado essa parte ainda, e como eu montei uma ideia, né, na leitura, eu acabei achando que já tinha falado e falei, então me perdoem ter adiantado aí, e achei muito boa essa passagem que ele coloca, e é verdadeira. O mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração, tenhamos sobretudo confiança e alegria. Então, jornada é longa, mas não estamos sós nem desamparados. E adorei também, desculpa insistir, adorei que essa questão do evangelho das crianças, eu faço com as crianças em casa também. E diferentemente do que o Paulinho trouxe do modelo eu não costumo passar de meia hora também, elas ficam desenhando, e eu faço uma leitura, na verdade, aleatória, não leio o evangelho para elas, que não é tão palatável assim. Então, pego um livrinho para criança mesmo, tem várias, Conte Mais, chama. E é livro espírita, mas tem várias lições, acho que são 4 volumes, a gente lê, e é interessante. Aí tem a história, eu pergunto da história se elas entenderam, se elas disseram que entenderam a história, elas acabam explicando depois, e aí, o que quer dizer essa história, né? A gente faz parecido. Eu agora lembrei de você comentando, eu lembrei que eu ia falar. Não é por acaso que a gente não demora muito, né? No máximo 20 minutos, porque ali também existe aqueles espíritos que eles vêm para o aprendizado.
entendeu? Por isso que não se demora muito para que aquelas pessoas ali, eles não fiquem por muito tempo na nossa casa, porque não é só os espíritos de luz que vêm, os outros para aprendizado também vêm junto. Por isso que a gente não deve se estender tanto. E o evangelho, né, para criança, por exemplo, tem aquele lá da turma da Mônica também, né, lá, né, o evangelho lá do Maurício de Souza também, que é muito legal, que ele vai contando historinha, tipo, a pessoa ajudar lá, cuidar do cachorrinho na casa, não sei o que, lá, aquela coisa toda, né, que ele vai dando uma coisa bem assim tranquila para as crianças também. Bom, então, lá nós encerramos o capítulo 35, agora é o capítulo 36. Oi, pode falar, Paulo. Eu acho fantástico o jeito que vocês estão falando de fazer essa abordagem, inclusive porque naquela leitura que está falando da FEB, fala que é bom ter as crianças mesmo juntos sempre, né? Uhum. Agora, eu acho que talvez é uma ideia, tá? Que pode ser que se você fizer sempre, igual o caso do Amaury, parece que sempre com as crianças, e você vai fazer uma abordagem com criança, pode ser que a espiritualidade traga outras crianças para assistir, sabe? Sim, uhum, isso mesmo. Agora, se você aborda só do jeito das crianças, e se a espiritualidade traz os adultos, como é que fica? Então, eu acho que, assim, tem que abordar para as crianças, mas sempre tem que ter uma palavrinha ali do evangelho também, acho que é interessante, porque muitas vezes eles trazem adultos, como você acabou de falar, Batia, adultos necessitados, e que precisam de uma mensagem de consolo e tudo mais. Então, acho que sempre tem que fazer essa abordagem meio a meio ali, esse equilíbrio das coisas, na minha visão, tá? É só isso, obrigado. Aqui o capítulo mães, filhos, né? Quer dizer, ela vai dar. Quer falar aí, Mauri? Pode falar, eu dou continuidade. Mauri? Então, Paulinho, na verdade eu fico com essa dúvida também, inclusive quando a gente está nos sábados, desculpa estender um pouquinho, a gente tem outro capítulo para ver, e no sábado muitas vezes tem muitas crianças, e eu, algumas raras vezes que falo, eu tento trazer também uma coisa mais lúdica, mais próxima do universo da criança, né? E essas lições, todas elas têm um cunho evangélico, tem uma moral, tem um aprendizado, eles colocam, no geral, assim, o tema que é trabalhado naquele capítulo, perdão, né? Tema, perdão. Então, tem aquela lição e gira em torno de algum assunto adulto, né? Legal. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito, para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha, em tom comovedor: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo que de papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão.
Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com as frugalidades de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Então, aqui nessa conversa, quando ela chama as crianças para conversar, né, quando ela vê que aí já termina lá do Evangelho, e o comentário sobre o Evangelho, aí a menininha, né, se sente à vontade para questionar a mãe, né, porque se Jesus é tão bom assim, por que eles comem só uma vez, né? Por que o vizinho, a vizinha, eles têm 2 refeições, e por que eles só têm uma, né? Então, é interessante essa questão aqui. E outra coisa, acho que isso aqui respondeu um pouco, né, daquela questão que a gente estava falando do Evangelho para as crianças, né? Que aqui ele fala que tem espírito que consegue reter menos do que as crianças ainda, né? Ou seja, cada um retém aquilo que está preparado para o aprendizado, né? Pode ser uma leitura para a criança, mas às vezes a criança vai entender até melhor do que o outro, né? Porque se a pessoa que é trazida muitas vezes para o aprendizado, muitas vezes ela está até... ela não tem ainda muito essa abertura, né, de entendimento, e aí, às vezes, de repente, não sei, de repente está certo do jeito que é, né? Eu acho assim, cada um tem que sentir no coração, né, se sentir que em paz, né, com aquilo que está fazendo, e talvez daquela forma está certo, né, senão a pessoa ia, né, atinar mentalmente de modificar algumas coisas. E a respeito, por exemplo, quando fala do evangelho de seguir assim, eu penso assim... Eu sou mais, por exemplo, de abrir, né? Cada um tem sua forma. Estou falando assim, minha forma de ver, não quer dizer que isso seja certo, que seja errado. Por exemplo, às vezes hoje, por exemplo, eu estou precisando de ouvir sobre o perdão. Aí, se eu for seguir nesse evangelho lá do capítulo 1 até terminar lá, pode ser que o assunto não seja aquele que eu esteja necessitando hoje. Então, eu, por exemplo, estou falando eu gosto de abrir, até quando no sexta-feira à tarde, quando a gente vai fazer o estudo lá para o pessoal do tratamento do câncer, às vezes, agora, porque vai bem pouquinha gente, aí umas 2, 3 pessoas, mas antes, quando eu ia fazer o estudo, por exemplo, que a gente faz o estudo antes, eu gostava de pegar o livro e dar para uma daquelas pessoas que estava ali para fazer o tratamento, para ela abrir, sabe? Porque aquela mensagem era para aquela, geralmente era mais direcionado para aquela pessoa que estava precisando naquele momento, enquanto, às vezes, se eu pegasse lá e fosse na sequência, nem sempre, às vezes, ia ser aquele assunto que a gente estava necessitando naquela hora. Pode falar, Mauri. Eu acho que essa questão do evangelho, da FEB, eu não tem nenhum contato assim, mas estou pensando aqui, eles fazem isso para estimular que as pessoas estudem o evangelho. Eu acho que não há problema nenhum nessa questão de você abrir uma lição ao acaso e estudar. Acho que às vezes vem, né? Às vezes quando você vai assistir uma palestra também, você assiste uma palestra e fala, não é possível. O sujeito está falando para mim, né? Porque você está, às vezes, precisando ouvir aquela abordagem sobre aquele assunto que o sujeito está colocando ali e você acha que é personalíssimo para você. Então, isso é muito... curioso também, às vezes você não tem aquela história de um floral, que você vai lá e pesca o seu floral, não existe esse floral, que você retira aquilo que você está precisando, né? Baseado naquela história que você, por sintonia, vai encontrar aquilo que precisa. Eu acho que tem isso também, né? Também é interessante essa questão do sortear uma lição e pegar uma lição ao acaso, entre aspas, né? E é curioso que se você pega 2 livros, no geral, há uma conexão entre essas 2 lições, né? Então, acho que não tem esse acaso, não. Mas eu entendo, sim, a FEB. A FEB acho que está querendo fomentar o estudo formal do Evangelho e todo ele, né? Mas para vocês que já leram aí algumas vezes, não teria esse problema, né? Paulo, pode falar. Você falou certinho, o interesse é esse mesmo, eles explicam que as famílias se habituam a estudar ali, né? Mas aqui nós abrimos ao acaso aqui em casa, né? E vocês viram que o Isidoro aí, ele influenciou esqueci o nome dela, tá? Isabel, né? Ele influenciou ela a abrir ao acaso e encontrar uma resposta lá. Mas o começo dessa página aqui, que a Badia leu, mostra muito bem esclarece muito bem aquilo que já se fala dos médios, que, na verdade,
eles transmitem, dizem que até mais de 20% não conseguem transmitir, seja na psicofonia, seja na psicografia. Eles não conseguem transmitir fielmente, mais de 20%, fielmente, aquilo que o espírito está pensando, aquilo que ele pensa, que ele gostaria de emitir. Então, é uma coisa interessante. Ele fala aqui, textualmente, ele fala assim, que as maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. O André Luiz está explicando para nós realmente que isso acontece. Transcender a capacidade da médium é uma coisa que parece que é algo habitual, seja na psicofonia, seja na psicografia. Agora, ele fala também que isso vai depender das possibilidades mediúnicas de cada um. Mauri, pode falar. Essa questão acho que chama animismo, né, Paulinho? Essa influência do médium na mensagem, e isso vai sempre haver alguma influência, né? Dizem que até o Chico, que tinha ela bem afinada, começava muito parecida as mensagens que eram de mães para os filhos, né? E era o jeito que parece que ele falava com a mãe dele. Então, até o Chico tinha um grau de animismo, né? O Chico tinha muito, às vezes, isso aí. E ele admitia, pela humildade dele, no primeiro livro, um dos primeiros livros dele, de Parnaso do Além-Túmulo, tem uma história até interessante, eu vou falar rapidamente, aqui que tem mais 3 slides. Mas tinha um poeta, eu esqueci o nome dele, acho que era Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos falava tentou escrever através do Chico uma poesia extremamente complexa, né? Aí o Chico falou, eu desisto, eu não consigo. Você fala de estrelas, fala de mundos, fala de coisas que eu não consigo entender, não consigo transmitir. Então, vocês vejam que mesmo o Chico, com toda a capacidade dele, tinha suas dificuldades, né? Eu vou tentar conectar novamente aqui, que eu perdi a conexão do negócio aqui. E aí eu fiquei aqui. Pera lá. Deixa eu só. Se você quiser, eu posso ler o livro também, se você não conseguir conectar. Mas eu geralmente é por causa do negócio que deixa eu só tentar aqui mais uma vez. Acho que vai dar, porque caiu o negócio aqui. Mas, então, esses dias eu estava vendo esse negócio do Chico aí, ele falava num linguajar, e o Chico tinha muita dificuldade de entender o que ele estava falando. Deixa eu ver aqui, acho que não vai. É que esse negócio aqui, eu vou te contar, da próxima vez eu vou mandar para alguém passar para mim mesmo, porque daí então. Mas tem que ver aqui. Até onde eu fui, porque Eu eu posso fiz ler lá. um pedaço até terminar uma ideia, acho que terminou na Isso. mesa aqui, eu fiz uma setinha, né? Pode Aí ser, porque eu acho que às vezes. Pode ler. ele continua assim. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Puderam também, né? A filhinha falando que está comendo uma vez só por dia e eles dizendo que ele do outro lado ainda trabalha pela família. Isso é profundo mesmo, né? Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos.
e, voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma, talvez não tenha amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras. Exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha. Nunca devemos reclamar e sim louvar sempre. É possível e, possivelmente, não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Então, aí vai começar, o rapazote vai começar a resmungar. Eu acho melhor você ler até o final, porque daí a gente já vai, porque já vai dar 9 horas. Ele lê até o final. Eu sugeri. Ok, observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Joana, entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote parecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se de pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: mãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admiro que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos ingratos do caminho terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E, em vista de muito satisfazer os próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo ao contrariado: infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem as bênçãos dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos de Jesus, que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar esse salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória do seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas.
Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para o lugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere esse recanto como algo de sagrado para sua mãe, para sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. Malinha, hein? A viúva, muito calma, esclareceu firme. Se você insistir, será punido, porque eu não sou sua mãe, isso foi ótimo, para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno, tipo, o problema é seu, você não gosta, você vai fazer o que for bom para você e eu vou te ensinar o certo, meu amigo. Pode espernear à vontade. O pequeno é ótimo, excelente. Mas com amor, né? O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu confundir-lhe o espírito rebelde, e viu calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a casa. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Sabe compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita, Joaninha, minha filha, ore agradecendo, em nosso nome, nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Vocês têm 2 minutos para comentar. Então, aí a gente vê essa questão, né, do menino, duas coisas, né? Uma, porque ele não tinha a mesma sensibilidade dos outros, ele não tinha a mesma percepção, né, da importância daquilo que os outros já tinha percebido também, né? E outra coisa interessante, não é por acaso que ele veio para aquela mulher instruir ele, né, porque tinha que ser firme com ele, ela era muito sábia, né, que ela tratava cada filho de acordo com a necessidade, ela aplicava a questão educativa de acordo com a necessidade de cada filho, né, então não é por acaso que aquele rebeldezinho veio naquela família ali que já tinha um certo, né, conhecimento espiritual, já tinha desenvolvido uma certa postura diante disso. Quer dizer, mas ela já tinha explicado para ele, né, que ali era aquela questão do pronto-socorro, né, porque ela explicou para ele que ali era feito o culto do evangelho, explicou as razões, mas é porque ele ainda era rebelde, mas ele tinha a mãe, por isso que fala que todo mundo tem a mãe e o pai que merece e que precisa, né. Eu brinco que a cegonha não entrega por acaso, não cai no meio do caminho, entrega no endereço certinho. Verdade, Mauri. Realmente ela tinha muita prudência com o cuidado, sabe? Ela já era intuída a manter aquele lar com um repouso ali, uma área para acolhimento das pessoas do nosso lar. Se ela deixasse entrar outras pessoas ali, isso poderia modificar o ambiente fluido e acabar com a situação ali. Outra coisa que o Isidoro provavelmente estava trazendo comida para eles literalmente, né? Porque ele estava intuindo a vizinha a trazer bolo. Quando as crianças falaram que viram ele trazendo bolo, porque de certo ele foi lá na vizinha e falou, estava fazendo a cabeça lá das pessoas, vamos ajudar aí a família. E essa luz que sai do tórax dela, também eu acho que ainda é a percepção do André, que está dilatada, isso não deve ser fácil de ver, a gente não sai por aí, não é relatado nos livros espíritas e tudo mais, você vê essas coisas. Mesmo quando a pessoa manifesta o coração muito puro, eu acho que ele está vendo coisas porque ele foi preparado para esse momento aí, né? Muito interessante. Obrigado, Abadia, por conseguir trazer os 2 capítulos aí. Eu acho que ficou muito bom, muito legal. Imagino.
Semana que vem vai ser o Amaury, né? Então, os 2 capítulos também não são assim, são mais ou menos do tamanho desse, tá? Aí fica a critério, Eu ia Amaury. sugerir para o Maurício também, mas só se ele quiser. Se ele achar que É. tem muito assunto para uma licença, ele faz tranquilamente, não tem problema. Isso. Se vocês quiserem interromper a gravação, a gente pode discutir, sim, com certeza.